estratégia do bolsonarismo e também necessidade do bolsonarismo é sempre manter uma narrativa de que o Bolsonaro é muito querido por todos e que ele é muito mais popular do que os outros e que seus adversários são odiados. E aí, o bolsonarismo tenta convencer o seu próprio gado, seus próprios eleitores, de que isso é verdade, custe o que custar. E eles tentam desacreditar de toda maneira qualquer coisa que mostre o oposto a isso. Por exemplo, quando o Bolsonaro fez uma motociata em São Paulo, que ele ficou 2 meses divulgando, e aí foram apenas 6 mil motos, o Bolsonaro teve que fazer, os bolsonaristas tiveram que fazer montagens com fotos e falar que tinha 1 milhão de motos ali. Quando o Bolsonaro fracassou nas manifestações de 1º de maio, não foram nem 3 mil pessoas em Brasília, em São Paulo foi um fiasco total, no Rio de Janeiro também não deu nem 1.000 pessoas, o Bolsonaro teve que colocar fotos lá de 2015 de manifestações contra a Dilma para falar que eram dele. O bolsonarismo começou a falar isso. Agora que manifestações contra o Brasil em várias cidades foram maiores do que as últimas, foram as maiores que já tiveram contra o Bolsonaro, estão acontecendo, o bolsonarismo começa a tentar falar que as manifestações foram um fracasso, que tá tudo muito ruim, e começa a tentar comparar as manifestações de hoje com as manifestações pró-Bolsonaro, e muitas vezes colocando fotos de manifestações de 2015, de coisa que não era pro Bolsonaro, que era manifestação contra a Dilma, falando, ó, manifestação do Bolsonaro aqui, ó, quanta gente, manifestação contra o Bolsonaro, ó, que pouquinho, e mesmo assim, eles têm que usar fotos de antes da manifestação. Os bolsonaristas estão desesperados. Por quê? Porque as pesquisas mostram, e aí, veja bem, o bolsominion comum não sabe disso, mas o pessoal do Gabinete do Ódio, que precisa de alguma estratégia para se comunicar, eles sabem, as pesquisas mostram que 7 em cada 10 brasileiros desaprovam o governo Bolsonaro. Mais do que isso, 7 em cada 10 brasileiros não apenas desaprovam, mas não acreditam em nada do que fala o Bolsonaro. Veja bem, não acreditar em nada do que uma pessoa fala é pior do que apenas desaprovar, porque quer dizer que o Bolsonaro não tem mais chance de recuperar esse povo, 70% da população. Então, bateu o desespero. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo algumas coisas que eles estão fazendo. Pegaram aqui uma foto de 2015, de um Fora Dilma, e aí pegaram aqui a foto da manifestação de hoje, quando ela já estava dispersando. Pra quem não sabe, as manifestações no Rio de Janeiro começam aqui, se concentram aqui e vão andando pela avenida. Então, quando eles já estavam dispersando, os bolsonaristas pegam a foto, que já não estava mais tão cheio, dá pra ver? Tá cheio, mas não estava tão cheio quanto no começo, porque as pessoas já estavam indo na Avenida do Rio Branco, e aí eles falam, olha, a nossa manifestação foi muito maior, e não foi. Talvez a manifestação de 7 de setembro, com tanto dinheiro público gasto, tenha sido em São Paulo muito maior do que a fora Bolsonaro, mas com tanto de dinheiro gasto, olha, era para ter sido 10 vezes maior. Eu vou mostrar tudo isso aqui e falar do desespero dos bolsonaristas. Isso é pânico deles. Mas antes, um segundo, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também e curte o vídeo. Olha, não paga nada se inscrever no Plantão Brasil. Aqui em cima tem um botão inscreva-se aqui, clica nele e aí vai aparecer um logo do Plantão Brasil e o botão inscrever. Aí pronto, você está fortalecendo a oposição ao desgoverno fascista. Aqui somos mais de 600 mil pessoas contra o desgoverno Bolsonaro e a gente faz um estrago, a gente vai pra cima deles nas ruas, a gente vai pra cima deles em todas as redes sociais possíveis. Então se fôssemos mais pessoas, fôssemos 1.200.000, o estrago era o dobro. Se fôssemos 6 milhões de pessoas aqui no canal, era 10 vezes mais estrago. A gente também estava hoje nas ruas em algumas cidades. Olha, a gente estava em Porto Alegre, em 2 cidades do interior da Bahia. A gente também estava, eu mostrei aqui no vídeo passado, a gente estava em Capão da Canoa. Capão da Canoa foi até uma surpresa. Estava aqui o nosso carro de som rodando não, tava lá na manifestação contra o Bolsonaro, uma cidade que deu 80% dos votos ao demônio e tinha lá a manifestação contra ele, só para ver o tamanho do poder de manifestação da esquerda. A gente consegue fazer manifestação em mais de 300 cidades. Quando eu digo a gente, aí não é o Plantão Brasil, é toda a esquerda, movimentos sociais, PT, partidos e tudo mais. A esquerda consegue mobilizar, o bolsonarismo não. O bolsonarismo tem que fretar ônibus para as pessoas irem para São Paulo, porque se fizer manifestação em várias cidades do país, eles fracassam. Então quem quiser apoiar pra gente continuar indo pra cima deles, inscreva-se aí no canal. Eu vou mostrar aqui o desespero dos bolsonaristas. Olha aqui alguns posts que eles estavam colocando no Twitter, e aí o que acontece? O bolsonarismo passou a utilizar muitos robôs no Twitter. No mês passado, setembro, foi o mês recorde de detecção de robôs no Twitter. Por quê? Porque eles estão desesperados, eles não têm mais apoio de pessoas reais, então eles precisam emular esse apoio com robôs. Quando eu falo robô, veja bem, você deve imaginar uma máquina que faz tudo automático. Não. Um robô, na verdade, é um ser humano que controla 100, 200, 300, 500 contas. Então é um ser humano, uma pessoa paga para isso. Essa pessoa consegue controlar centenas de contas. Eles pagam dezenas de pessoas e essas pessoas controlam dezenas de milhares de contas. E aí eles conseguem colocar, por exemplo, nos temas principais do Twitter, a hashtag fracasso.
e começam a colocar fotos e vídeos como esse. Esse é um vídeo da CNN que o Bolsominion que gravou, o burrão, esqueceu de tirar o áudio. E no próprio áudio está explicando por que aqui não tem tanta gente. Olha só. Saíram da Avenida Presidente Vargas, seguiram, foram ali pela Avenida Rio Branco, né? Presidente Vargas, Rio Branco, até chegar... É muita gente. Tá aí, a própria CNN que estava mostrando ali, a CNN não mostra onde tinha muita gente, a CNN é bolsonarista. Mas a CNN estava mostrando ali falando, olha, os manifestantes saíram desse local e estão indo em direção a outra avenida. Aí o bolsonarista mostra esse vídeo para falar, no post dele ele diz que não tinha. E falando, fracasso, fiasco, vergonha, não, dá para ler aí? Ó, fracasso, fiasco, vergonha. E os bolsonaristas, e aí quando um fala, o que acontece? Os 10, 15 robôs começam a curtir e a compartilhar. Quando muita gente curte, muita gente compartilha um post nos primeiros minutos, o que acontece? O algoritmo começa a mostrar esse post para mais gente, que não necessariamente segue a pessoa. Mostra como posts sugeridos, às vezes tem isso no Twitter, ou mostra em primeiro nas hashtags. E aí mais gente começa a seguir, compartilhar, curtir e tudo mais. Aí depois eles continuam com os robôs por algumas horas em cada um desses posts. Olha só, aqui... o vídeo que os bolsonaristas estão mostrando da manifestação de hoje na Avenida Paulista. Esse vídeo é de 2 da tarde, 1 da tarde. A manifestação estava marcada para começar às 4. Para você ter ideia, os discursos, os políticos foram lá discursar e as pessoas, líderes de movimentos sindicais e tudo mais, eles começaram a discursar às 5. E os bolsonaristas pegavam vídeo das 4, ó, começaram a pegar aqui vídeo de quando já tinha dispersado, já tinha acabado a manifestação no Rio de Janeiro, aí eles pegam uma foto e falam, olha o fiasco, já tinha acabado a manifestação, já tinha acabado, as pessoas já não estavam mais lá. Aqui eram as pessoas que sobraram, aqui outras, eles pegam fotos aqui, ó, dá pra ver? Foto da Avenida Paulista às 10 da manhã, depois 10 da manhã, manifestação às 4 da tarde, é claro que não tinha ninguém. Eu já vou mostrar as fotos reais da manifestação. Isso é pânico. Por quê? O Bolsonaro não consegue mais recuperar o público que ele perdeu. A estratégia do Bolsonaro, a estratégia eleitoral dele era o seguinte, era ele ampliar o Bolsa Família, Auxílio Brasil, primeiro chegar a R$300, depois a R$400, tentar ampliar o número de famílias e começar a bombar nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, que é onde as pessoas mais pobres quase todas têm WhatsApp, bombar ali que ele é quem está dando esse auxílio, ele aumentou o auxílio, ele está tentando salvar a economia, que ele está gerando empregos. Ontem a SECOM, Secretaria de Comunicação do Bolsonaro, colocou uma publicação dizendo que eles geraram 2 bilhões de empregos, 2 bilhões de empregos. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. O Bolsonaro sozinho gerou 2 bilhões de empregos. 28% da população mundial, o Bolsonaro gerou emprego para eles. Eles estão loucos nisso, tentando falar que estão gerando empregos e vão tentar falar... A estratégia era o seguinte, tentar falar, ó, estamos dando dinheiro na mão do povo, gerando empregos e a economia tá ruim porque a esquerda... Aí vão tentar depois culpar no Lula, que é o principal adversário do Bolsonaro eleitoral, o líder das pesquisas, tentar culpar o Lula, falar a esquerda... falou economia, a gente fez depois, então a culpa da economia é da esquerda, só que tem um problema. E o problema, as pesquisas, não é um instituto, não são 2, são todos eles, mostram. 7 em cada 10 brasileiras não acreditam em nada do que fala o Bolsonaro. Se você não acredita em nada do que fala a pessoa, não interessa o que a pessoa fale, ele não vai conseguir convencer essas pessoas. Então tá muito difícil pro Bolsonaro conquistar o antibolsonarismo cristalizado. Então ele começa a focar em tentar manter o público dele e depois ver se esse antibolsonarismo se descristaliza ou começa a rachar para que ele consiga buscar de volta o apoio dessas pessoas. Mas vai ficar cada vez mais difícil, por quê? Porque a economia não vai voltar. E não adianta você falar, olha, eu gerei 2 bilhões de empregos. O cidadão está desempregado, ele fala, ó, eu estou desempregado, minha esposa desempregada, meu irmão desempregado, não sei quem desempregado, não sei quem está empregado, mas está ganhando cada vez menos, não sei quem está empregado e o salário dele de 2, 3 mil dava para ter um estilo de vida e agora o estilo de vida piorou 100 vezes, ainda mais porque agora tem que ajudar a sustentar os que tinham emprego e não tem mais, então tá ruim a situação. E não adianta tentar plantar otimismo porque não cola. Fernando Henrique Cardoso tentou essa estratégia em 2002. Fernando Henrique Cardoso, ele tinha apoio maciço da Rede Globo e em 2002 ele começou a investir em publicidade como nunca ninguém na história do Brasil tinha investido até então. Muito em publicidade e com o Jornal Nacional dando notícia positiva todos os dias. Só que o Brasil estava numa desgraça.
Tava numa situação, não, talvez pior que hoje, na mesma situação que está hoje, mais ou menos, estava a situação do Brasil. E a culpa era do Fernando Henrique Cardoso, não adiantou. O povo votou no Lula, mesmo com a Regina Duarte plantando medo, falando que prefere, que tem medo e tudo mais, o povo preferiu ter esperança, votou no Lula e deu tudo certo. Agora, o Bolsonaro não tem nem isso. Ele vai gastar 450 milhões em propaganda no ano que vem. 450 milhões de reais. Só que o povo não é bobo. E tem as redes sociais ainda para mostrar que o Bolsonaro está mentindo. E aí, quando você vai ver as manifestações, minha opinião, Thiago, em São Paulo foi menor do que a manifestação do dia 29 de junho. As manifestações do dia 29 de junho foram as maiores. Teve 31 de maio, depois teve em junho, foi uma manifestação maior, foram 11 quarteirões da Avenida Paulista. Em julho foi um pouquinho menor, foram 9 quarteirões, e hoje foram 8 quarteirões da Avenida Paulista. A manifestação do Bolsonaro, gastando dinheiro público, milhões de dinheiro público foram gastos, com muitos ruralistas, 3 meses de propagação, de publicidade dessa manifestação, com toda a mídia, todos os brasileiros praticamente sabiam que dia 7 de setembro teria manifestação pró-Bolsonaro ali. Mesmo com toda essa divulgação, o Bolsonaro conseguiu encher apenas 9 quarteirões, um a mais do que a esquerda conseguiu hoje. E olha, que a esquerda conseguiu hoje num momento em que a grande mídia tenta abafar as críticas ao Bolsonaro, no momento que o Bolsonaro parou de falar abobrinha, porque o Bolsonaro fala abobrinha que faz o povo ir às ruas. Ele parou. Faz 3 semanas que o Bolsonaro não fala mais, não faz mais os ataques que fazia antes. Mesmo assim, ó, eu vou mostrar aqui Belo Horizonte. Aqui, melhor assim, ó. Teve uma manifestação pró-Bolsonaro no dia 1º de maio, nessa mesma praça em Belo Horizonte. Olha, eles não lotavam nem 1/3 do local aqui que está aparecendo lotado. Aqui em Brasília, ó. Brasília contra Bolsonaro, sem gastar um centavo de dinheiro público, tá? Sem pagar R$100 por manifestante, sem pagar lanchinho para ninguém. Aqui não teve lanchinho, marmitex para quem foi na manifestação, não. Na esquerda não tem esse tipo de coisa. O Bolsonaro fez pagando. O Bolsonaro, nas manifestações em que eles usam um pouquinho menos de dinheiro público, em 1º de maio e na anterior, o Bolsonaro não levava nem 5 mil pessoas em Brasília. A esquerda, sem usar um centavo de dinheiro público, levou muito mais do que isso. E aqui na Paulista, dá para ver a foto da manifestação da Paulista, vou ver se assim fica maior, ó. Pronto, aqui a foto. Manifestação na Avenida Paulista, muito diferente dos vídeos que mostram o bolsonarismo. O bolsonarismo mostra vídeo de antes da manifestação estar lotada. Aqui, outra foto aqui de Brasília. Por quê? Porque nós somos maioria. Nós hoje somos maioria. Aqui mais um vídeo aqui de Brasília. Enquanto eu vou falando, eu vou deixando aqui o vídeo. O problema do Bolsonaro é o seguinte, o plano eleitoral dele não deu certo, porque ele vai ter que dar calote nos precatórios, que é um problema fiscal muito, muito grande. E mesmo dando calote nos precatórios, ele não consegue fazer o Bolsa Família chegar ao valor que ele queria. Pior do que isso, o Brasil está para viver apagão. Pior do que isso, começaram as tempestades de areia. Ou seja, vamos ter agora apagão. Morreram 4 pessoas já ontem numa tempestade de areia em São Paulo. Já teve tempestade de areia em Goiânia, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e em Minas Gerais. 4 estados com tempestade de areia e ontem morreram as primeiras pessoas. A coisa vai piorar. A tendência é piorar, e não é piorar pouco não, é piorar muito, é ter mais tempestade de areia, é ter mais tempestades no Brasil. Isso tudo, todo mundo sabe que a culpa é do Bolsonaro. E o pior, o nível da represa de Cantareira chegou no nível mais crítico da história. Hoje, a cidade, a região ali de São Paulo só tem água e só tem luz porque estão pegando tudo que tem uma área que quando acaba a água, começa a pegar água da lama. E aí estão pegando de lá. Por quê? Porque acabou. Simplesmente acabou. A situação está crítica e a culpa da situação crítica é do Bolsonaro. A economia tende a se destroçar. Esqueci a palavra. Tende a se destroçar com o risco de apagão. E vão começar os apagões. Agora é risco. Começou apagão. Já teve apagão na semana passada em 4 estados. Mas agora começarão mais apagões, mais tempestades. A economia vai parando mais e o Bolsonaro não tem estratégia nenhuma. Ele vai ter que fingir, vai ter que viver de tentar enganar. Agora veio no desespero. Ele quer transferir a urna eletrônica, quem organiza a eleição, do TSE para a BIM. Obviamente isso não vai funcionar, mas isso mostra o quê? Desespero. Ele sabe que não ganha eleição. Pior, ele sabe que tem uma chance muito grande
dele não chegar no segundo turno. Por quê? Primeiro, porque talvez não tenha segundo turno que o Lula ganhe no primeiro. Segundo, que mesmo se o Lula não ganhar no primeiro turno, tem uma chance muito grande do Bolsonaro continuar derretendo. As pesquisas mostram que o Lula chegou num patamar de ganhar no primeiro turno e estagnou ali. Estagnou. Excelente, estagnar com 55% dos votos válidos, com 45%, 46% dos votos totais. Excelente estagnação ali. O Lula chegou ali no topo do primeiro turno, mais ou menos. Ele tem pouco mais a subir. O Bolsonaro, ele não chegou ainda no fundo do poço. O fundo do poço para o Bolsonaro é muito mais embaixo. Veremos os próximos capítulos. Eu vou mostrar aqui, ó. Em Capão da Canoa, tinha lá um carro de som que estava com a nossa música. Olha só que legal. Na manifestação. Cidade que deu 80% dos votos ao demônio. E a conta vai aumentando enquanto a nossa economia também vai desmoronando. O desemprego só aumenta e Bolsonaro é o culpado. Carne, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. Isolamento social. Tá aqui e vamos rodar lá em Capão da Canoa nessa semana por toda a cidade para denunciar os crimes do Bolsonaro lá, para eles escutarem umas boas verdades. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!